justamente onde é que é a nossa igreja. E aqui fala sobre a exposição e fala também do grupo. Uma das coisas que é importante é um resumo de tudo que a gente poderia falar e milhões de coisas que poderiam ser ressignificadas. Né? Eu trago nesse espaço. Por isso, na favela, no coração da favela, diga aqui. Né? Bem no meio ponto. Bem no centro. Isso. Aqui dentro, fazer isso. Importantíssimo, né? O senhor, eu estava dizendo para os meninos, o senhor Alberto, ele é muito importante na relação de convites. Por quê? Porque ele faz parte disso. Ele fez parte disso, né? Ele acreditou nisso, né? Foi necessário que o senhor pudesse estar presente. Assim, eu disse, não tem como. A gente tem que colocar em micro coisas ou macro coisas, mas o importante é que ele esteja ali. Né? Sem pensar em... Eu lamentei muito não poder vir, porque ele surgiu o imprevisto, né? Lá para comentar sobre o Santo João. Pediram para ir para uma reunião prévia, a reunião era às 18 horas. Sim. Aí não deu para eu vir. Começou no horário? Começou. Eu só dei mais ou menos 15 minutos, né? A ideia era fazer com que tivesse uns 15 minutos lá dentro para que outras pessoas chegassem. Começou a chover também, tem isso também. Então... E aqui? Aqui é o nosso amigo lá do esse aí é Rafael. Estava falando com ele agora há pouco, mexendo na paciência. Você vê que foto linda, né? E esses dois... Como é que você reproduz desse tamanho sem perder a qualidade? Tem, na verdade, tem várias coisas, né? Por exemplo, a foto tem que ter qualidade. Tem um vídeo que eu não posso falar agora tecnicamente, mas se a foto tiver qualidade, é que a gente vai ampliando ela e ela não embaça. Se ela não embaçar, a câmera ela produz. O amigo ali sabe, acho que não entende dessa onda também. É a praia dele. E quando você faz a impressão, naturalmente, do tamanho que for, ela vai deixar a qualidade como se fosse uma fotografia. Esse centro aqui ficou bem bonito, né? Aqui é o que você chama o cavalo marinho. Esse é o capitão no cavalo. O capitão no cavalo. Esse é o capitão. Na verdade, assim, eu quis trazer essa história entrada, né? Por exemplo, a Caterina, que vem dali, ela vem... E o Mateus? O Mateus está lá, do lado. E o Bastião também. A Caterina Você separa a Caterina do Mateus? Porque ela é travessa, ela não para. Então ela pode ficar em qualquer lugar aqui. Eles dois aqui são sombra um do outro, eles são mais próximos do que a Caterina. A Caterina, por incrível que pareça, ela é a perturbada da história, ela é doida. Ela não vive com o Mateus, mas na história que vive também com o Bastião, que é o irmão e sombra dela. Então ela nunca tá, porque ela não quer eles dois, ela quer outros. Ela é danada, ela vai atacar as pessoas. E ela tá bem ali, já falando quem somos ali na entrada. E ele deixou uma Caterina com os boizinhos em cima também, que a gente produz os croquis, né, os protótipos do boi. Eu estou vendo. E Você recebeu um grupo de turistas do Sesc aqui? Ontem, né? Anteontem. Isso, anteontem. E chegaram já no final do dia, à noite, são CCP, se eu não me engano. São professores aposentados da rede estadual e tem uma espécie de casa desses professores, assim como a casa dos artistas. Então lá eles têm tudo, jogos, teatro, dança, tem muita coisa nesse lugar onde eles ficam lá esquecidos, né? De certa forma. Bom, e aí a Caterina, o capitão, né? Onde ele comanda a história da festa. A dona da festa é essa, que é a pastorinha, ou assim né, vai variante, né, a situação. É uma menina de 15 anos, que completa 15 anos e ganha a figura do boi como referência, porque o pai tem um monte de bois, tem uma fazenda com inúmeros bois de várias raças, e ela diz, o que é que eu vou fazer, meu pai, com boi, eu tenho de tudo, sou tanto boi, vai me dar um boi. Esse boi é especial, porque ele vem enfeitado. E aí, quando esse ovelho cheio de fitas, de pompas, de brilhos, é justamente onde entra aquela história de dizer, pronto, agora o boi é diferente. Então, quando ela chega aqui e vê o boi, ela diz, nossa, ele é surreal, é coisa fora do normal. Aí vem a trama, porque Mateus, Bastião e Caterina, eles veem a língua do boi. Porque todo boi, normalmente, tem mania de ficar com a língua para fora. Então, isso em Manaus. Aqui é a história oral. Mas, por conta disso, vem a Caterina com desejo. Desejar, eu quero esse boi. Antes dela ver. Aí ela, não, mas ela já viu, não, mas ela, aí tem que fazer alguma coisa, eu preciso, eu estou com desejo, eu quero comer esse boi. Aí é onde mata o boi, que corta a língua, e tem um monte de significados. Todo aquele enredo que vocês apresentam, inclusive. Aí depois, para ressuscitar, aí vem aquelas figuras, que vê o feiticeiro, que vê o padre, que vê o médico, tudo para tentar ressuscitar, porque o capitão está atrás deles dois para
Eu vou matar vocês, eu quero muito. Ressuscito que minha filha não vai ficar sem presente. Só me lembra que depende de quem está fazendo a encenação, porque Isso. às vezes Depende muito. muito, né? É, só lembro que quase, meu Deus, os palavreados, né, que não são bacanas. Acorda, não sei o quê, É. mas não sem arte. Signo, né? Sem um signo, sem dar-se a entender. A É duplo diferente sentido. quando é feito com profissional. A gente tem esse cuidado muito, porque principalmente criança reproduz muito, né? Você vê tem um molequinho chega de vez em quando, olha por mim e diz assim, porque a comunidade é isso. Aí diz, você é gay? Aí me ficou sem saber o que dizer. Aí eu digo, em certas épocas eu dizia, mande parar com isso. Hoje em dia eu digo, liga para eles, tem algum problema? É normal, a gente tem que ter uma conversa filosófica que a criança saia com aquilo entendendo que o colega da escola dele, tem outras coisas que são assim. Então, isso inclui também na nossa vida de trabalho. Então, como é que você me aceita para eu ter que reproduzir isso filosoficamente, né? Para poder ter uma simetria de fala e ter eu vi agora também, acabei mudando o assunto, sobre aquela jornalista brigando com um outro, acho que um engenheiro, e discutiram no shopping e enlouquecidamente ela foi punida por Eu isso. vi aquilo. Isso, Ela estava louca, ela inclusive dizendo que estava sendo agredida. Assassino. E o assassino tem signos ali também. Você sabe que tem muitos signos. Total. Ela usou o assassino, eu linkei na hora, olha, ela está usando o quê? Da patologia, está achando que todos carregam certas patologias que são criminosas, né? Então, eu entendi na hora, acho que é por isso que começa o quê? Por isso que a Erika Hilton, a Léo Áquila, né, que são as deputadas, ficaram... Eu vi esse episódio, mas ela foi realmente... Foi detida, sim. Foi detida. Claro. Né? Até alegar insanidade, ela vai estar sendo, né, estudada. Mas esse pessoal, a primeira coisa que eles falam, rapaz, eu estava fora de mim. Pronto, acontece muito. Né? Pois é, estamos totalmente por dentro. Olha o nosso antigo, velho boi maracatu. Esse é o primata, Esse é o primata. Aqui sofreu a mutação, você lembra, né? Quando ele entrou a primeira vez. Ele é do início de 2004? Ele é o original. Não, na verdade, ele é do início, quando a gente já começa a ganhar. Sim. Que quando entra, o senhor disse, meu Deus, que boi é esse? E todo mundo subiram nesse boi assim, só faltava um penduraço nele. Ele tinha um chifre menor. E tinha poucos adornos. E aí ela foi sofrendo essas mutações para chegar. Mas ele as fotos que a gente usa para ilustrar a matéria e tudo sempre ele, né? Esse aqui é o desse ano. É filho. É o filho. O Espírito Santo está... Esse é o Major. Tem um outro que é todo na juta, que está lá em cima, que é o que vai sair no cortejo, que é no arrastão. Aí a gente está... No arrastão dia 22. Exatamente, que é o mesmo dia do encontro. A gente usa o encontro como arrastão também. É o dia da caminhada. Só que a caminhada vem pelo segundo, vocês vão pelo centro? Não, a gente vai fazer aqui na comunidade mesmo. Eu quero transformar esse bairro em um dos polos juninos. E aí a linguagem vai ser essa. Eu já venho aproveitando a exposição, o encontro, ações de formação, ensaios. Aí, então eu vou deixar a comunidade todinha assim atenta, porque eu vou levar esse projeto para a Câmara e eu preciso que ele seja aceito, porque tem um corredor cultural que inventaram, mas é do município. Mas eu quero um polo. Você vai levar para a Câmara? Vou levar. Inclusive a Câmara quer fazer uma dessas sextas-feiras culturais. Eu falei com o Luciano, eu estou lá fazendo algum outro serviço avulso, e ele me falou que é que eu achava da gente fazer a próximo sexta-feira cultural. Já teve com relação ao pessoal, aos artistas de forró, sim. MPB, forró, e também teve o último do samba de coco. Sim. Ele quer fazer o próximo dos bois. Ele perguntou como seria essa logística. Eu digo, olha, o ideal seria que a Liga coordenasse isso. Sim. Aí a gente pode convidar a Everaldo para vir aqui propor como poderia ser. Que desenho seria, né? Certo, E aí levaria um grupo para se apresentar, geralmente é no CGA, e todos os outros levariam seus estandartes. Sim, é um signo, né? Cada mestre levaria o seu estandarte. E aí ele faria homenagem entregando um troféu a cada um. Sim. E um se apresentaria, porque não tem como você dentro do CGA colocar todos os dois. São muitos, né? Eu teria que usar uma quadra para fazer uma coisa parecida. Exatamente. Ia ser tanto barulho e a acústica não ia ser agradável, né? Para tudo que ele precisaria de comunicação. Exato, eu acho que é isso.
Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira, É. né? Não é Nossa Senhora da Conceição, né? Mas é nossa padroeira, justamente por conta dos vaqueiros, mas também a gente sabe que é dos boiadeiros também. Ela é referência Então, desse. esse miolo aqui está belíssimo. Não tá. Eu Deixei. tinha visto nas fotos da, da menina. Foi Dani, né? Daniela, eu Isso. tinha visto nas fotos. Aí eu digo, poxa, Ela ficou aqui louca, ela ficou encantada, que ela disse, meu Deus, porque na época que ela foi a primeira vez levada para lá pelo Sesc na estação, aí a gente fazia uma coisa bem simplória, e ela, quando ela disse, Everaldo, que diferença, eu disse, é o dinheiro certo nas pessoas, nas mãos certas. Aí você vai ver aquilo transformar. Eu sempre nunca quis para vou mim. fazer essa pergunta, isso é como você viabiliza um trabalho tão bonito. E a demanda? É, exatamente. É porque a vantagem que tem da exposição, a gente tem várias estratégias, que é colocar outros projetos aqui dentro. E Você ver está funcionando. trazendo, é porque está em férias, né? Trazer escola seria É, interessante. não, já está na roda, já tem uma agenda já com 10 escolas, a gente vem se Vai preparando. ficar até quando? São 2 meses, mas Então tem vai dar tempo. tempo, vai voltar. Mas tem novas. 2 exposições além dessa ainda para montar aqui. Tem a outra do Boi Maracatu de novo, que é só mulheres. A gente vai colocar só as mulheres como referência. E a terceira que é dos caboclos. A dos caboclos eu fico dizendo armas direto. Vamos transformar isso aqui em uma Amazônia. Com folhas, com galhos, com tudo. Quando as aulas voltarem, ainda está essa. Tá, sim. As aulas vão ser bem rápidas, acredito que vai ser 8 ou Essa 15 edição dias. é a oitava, é? Essa é a sexta. É a sexta. Então a publicidade na Itapuã está. Tá grande, né? Não, está lá, está dizendo Que é a é oitava. Foi um erro de geração, mas aí já estou corrigindo. Mas colocar a oitava, assim, a gente justifica isso nas outras Eu plataformas. também vi que mudou, mantendo a tradição. Mas essa Nasce um versão astro. nasce um astro. Mantém-se a tradição mesmo. Boi Maracatu mantém a Nasce tradição. um astro, seria Nasce. o novo boi. Ele tem sempre. É porque assim, tem vários ciclos. O Nasce o Astro não é só um novo boi que a gente faz por ano, é um por ano. Já estamos planejando outro. Ele nasce novas histórias, ele tece novas histórias. Isso quer dizer, o astro. quer Por dizer, isso, mantendo a Você tradição. vai explicar lá. Então Isso. vamos começar, né? Bora? Pronto. Vou deixar aqui, eu fui no Prato Alberto. A sala de estudo dele é tão bonita, tão pequenininha, confortável, delicada. A sala lá do- É, É uma cada dos cortes de vocês. Não, pode ficar à vontade. exatamente, pode funcionar. Deixa eu deixar mais pra cá que eu vejo melhor. E aí a xícara, que eu fui comprar xícara. Aqui. Ainda bem porque serve também para outras coisas, né? Não só... Deixa eu ver aqui. Eu oitava aqui. Vai ser bronca, dá pra se. Não vira como falha pra gente, porque inclusive depois a gente vai. Daqui a pouco sai a oitava mesmo. Porque tem nós vamos levar essa exposição para levar para o Sesc. Eu vou combinar com a Águida se passa uma temporada lá no Sesc. Se eu posso levar para outras escolas e na sequência a outra tem que ser estreada aqui. Então vai dar uma conotação muito próxima à idade, né? Beleza. Ó, pra você ver, foi muito difícil, tudo é difícil, né? Mas é muito difícil manter. A gente colocou os quadros primeiro e depois essas chuvas apareceram. Quando as chuvas apareceram, depois eles começaram a mofar por trás. Levar a gente a remover tudo, passar um produto, depois refazer as paredes todas, porque a gente está falando de um lugar com uma ventilação pouco forte, né? E também porque a chuva veio abrangente, né? Veio forte. Então, colocar outras seguranças aqui próximas aí, choveu por ali, vazou por ali. Esse meu Deus, me lembrei do Sesc, quando eu estava lá mediando a exposição, que o teto Qual o também problema? ficou. Lá em casa eu mudei o teto todinho, continua Vazando. Tirei telha, botei brasileiro, que é que você botou aqui, eu botei também. Sim. Já porque não resolvi o problema com as telhas. Colocou uma acima, né? Aí Sobre o teto. continua, olha, é aquela velha história. Parece que a minha mulher diz, rapaz, essa casa não tem jeito, não tem solução. Assombrada, né? Você gasta dinheiro com isso, mas é isso. Quando quiser, viu? Beleza. É quem tá lá fora ainda, mas Jefferson. Lá em cima. Mas Jefferson. Já está mais. Ei, Vai ei, ser mais. som. Tá? Ei,
Ei. A porta está fechada lá. Matheus está por onde? Agora ele se ocupou. Iniciando mais uma edição do nosso Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta, uma parceria da nossa página no Instagram, @Alberto Turismo Arco Verde, com a TV LW, programa que tem a direção de Zilma Maciel. Bom, hoje o programa é itinerante, né? Nós estamos aí em meio ao período junino e o programa vem até o Ponto de Cultura Boi Maracatu. Estamos aqui no centro, né? Bem no meio, no olho do furacão, digamos assim, da exposição belíssima. Tive a oportunidade, antes de iniciar o programa aqui, de visitar, passear em toda a área da exposição. A exposição belíssima, merece, inclusive, a visita de todos. E como eu disse, itinerante, nós estamos aqui, neste belíssimo galpão que é o Ponto de Cultura do Boi Maracatu, que fica aqui no bairro da Boa Vista, zona leste de Arco Verde, próximo aqui a Coab 1. E, como diz o próprio Everaldo Marques, que será o nosso entrevistado de hoje, é uma atuação do Boi Maracatu, da Associação Cultural, dentro da comunidade, né? Fazendo um trabalho dentro da própria comunidade. É a boca da favela, né? Exatamente. Então, está aqui Everaldo Marques, mestre Everaldo Marques, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos. Obrigado. E nós vamos hoje, Everaldo, falar exatamente sobre isso, né? Sobre a exposição, os detalhes da exposição. Nós vamos conversar com você. Você vai ter a oportunidade de convidar a população para vir conhecer essa exposição. Mas, como é uma praxe do nosso programa, nós sempre perguntamos sobre o perfil, né? Quem é Everaldo Marques, né? Então eu pergunto, quem é Everaldo Marques? Diga ali para a nossa lente da verdade. Lente da verdade, foi ótimo. Primeiro eu quero agradecer ao Albérico, exatamente ao programa também da TVLW. É muito importante esse espaço designado justamente para essas ações, né, de todas as esferas, educacional, saúde, política e diversos outros ambientes que possam ser comungados, né, para que o poder do telespectador possa ter amplidão. Quem é Everaldo Marques, sabe o que é? É um chato, inquieto, é uma pessoa incomum. Eu sempre falo assim, porque a gente precisa dormir menos e trabalhar mais para a coisa fluir. E eu sou essa pessoa. Na verdade, eu sou uma pessoa de Escorpião. O povo de Escorpião tem um hábito, na verdade, de liderar. E é uma coisa que é muito natural. Então, essa inquietude, essa chatice, esse querer fazer, ele é muito, muito significativo para que tudo venha acontecer. Eu sou uma pessoa que pega no pé, sou uma pessoa que crio histórias, eu sou ousado. Acho que essa palavra ousadia vale muito em todas as outras conversas que eu comungo. Então, é por aí. É por conta dessa ousadia que tudo que foi acontecendo durante o processo da minha vida social, todos os nãos que eu vinha recebendo, aí eu dizia, não me calo com esse não. Esse não vai me fazer, esse não existe, na verdade. E essa pessoa foi se transformando, basicamente, resumida a essas células importantes no processo. Eu ficava muito feliz também quando acontecia digamos, alguém precisava de algum trabalho e ninguém estava querendo fazer ou estava com má vontade. Aí eu dizia, eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer. E esse eu vou fazer, eu fazia. E fazia muito bem feito. E eu só saía de lá com o elogio. Não era nem o dinheiro era necessário, paga-se as contas, mas era mais o amor. Eu tinha que criar amor nessa ousadia para a coisa funcionar. Muito bem. Esse sou eu. Ainda. Você é arcoverdense? Sou. Eu sou arcoverdense e passei muito tempo
migrei para Pesqueira, fui levado quando criança. E lá em Pesqueira eu tive o prazer de conhecer coisas como o Carnaval, que era o ciclo forte de lá também, o Natal, que era brilhante, né? E o São João. Então, esse período cíclico, Pesqueira me fez trazer a semente e voltar com ela para Arco Verde, que já pulsava de forma diferente. E eu acredito que eu fiz transformar, contribuí muito trazendo esses ciclos fortíssimos, justamente voltados para a comunidade, para a favela, né? Para nós, né? Para nós do não. Essa é a palavra. Perfeito. Inclusive, eu até aproveito a oportunidade para, antes de entrar no tema exposição, eu gostaria de também colocar aqui um testemunho, né? Porque eu conheço Everaldo desde 2004. 2004. Isso. E é porque eu Nossa, faz tempo. Faz tempo. E eu já estava antes na prefeitura, né, como secretário de turismo. Iniciei em 2001 como secretário de turismo do município. E a gente estava tentando resgatar, na gestão Rosa Barro, resgatar o Carnaval de Arco Verde. Exato. E a gente analisava que Arco Verde não tinha uma manifestação carnavalesca para chamar de sua, né? Sim, então a gente via o Carnaval de Pesqueira, lá dos Caiporas, o Carnaval de Triunfo, né? Dos Caretas, os Papangu de Viseu, e a gente pensou em criar alguma coisa que pudesse dar uma norte, dar uma identidade ao Carnaval de Arco Verde. Sim. Então nós pensamos em criar aqui, criamos em 2001, a Folia dos Bois. E isso foi sendo gestado com poucos grupos, como o Boi Lavareda, do mestre Luiz Preto. Ele já tinha falecido, mas a gente, a família colocava o Boi Furioso, alguns bois, exatamente, o Boi Pincel, o Boi Valente, né? E esses bois foram, mas a partir de 2004, nós tivemos assim por sorte, porque eu estava caminhando por Arco Verde e eu vi passar um grupo pequeno, tinha um bingo na época chamado Arco Verde da Sorte. Sim. E passou um grupo com um boi e no ritmo de maracatu. Então, rural, inclusive. Exatamente. Eu achei interessante e chamei o responsável, quem é o responsável? É aquele cidadão ali. Eu chamei, e aí era Everaldo. E eu disse, rapaz, você gostaria de participar do nosso carnaval? Né? Isso foi no primeiro semestre ainda de 2004. E no carnaval de 2000. Aliás, isso deve ter sido no final de 2003, porque você participou do primeiro carnaval em 2004. Exatamente. Então, no carnaval de 2004, o Boi Maracatu fez a sua primeira apresentação. Em eu acho que com 2 anos, o Boi Maracatu já era campeoníssimo do Carnaval de Arco Verde, por conta da experiência dele e do trabalho dele. Outros vieram utilizando o mesmo estilo. Sim. E aí o Carnaval de Arco Verde não ganhou apenas em quantidade, mas ganhou também em qualidade. E a gente, depois, a gente teve até uma certa dificuldade, porque o Boi Maracatu tornou-se um problema. Ele deixou de ser uma solução para ser um problema. Aconteceu isso. Porque ele ganhava tudo. Então a gente também teve que criar um artifício e criamos o Orconcurso. Então a partir dali o Boi Maracatu era Orconcurso para dar uma chance dos outros, né, disputarem. Então esse testemunho que eu dou aqui no nosso Café com Turismo, né, ele é justamente para mostrar a importância de você dar uma identidade para uma manifestação cultural da cidade, uma cidade que não tinha praticamente carnaval, um hiato enorme, porque Arco Verde teve um carnaval muito bonito nos anos 50, 60, chegou a ter nos anos 70, mas era um carnaval diferente, porque era um carnaval de curso, com os carros desfilando e tal. E também com desfile de alguns bois, como o Boi Tungão, do mestre Luiz, do mestre Lula Calixto, né? E outros, né? Mas essa identidade de Arco Verde com a Folia dos Bois fez com que, inclusive, Arco Verde viesse. Eu acho que hoje Arco Verde é considerada a capital
da folia dos Dos bois. bois e dos usos. dos Na verdade, é usos, terra da folia dos terra- bois e dos usos. e por uma lei estadual. Estadual. Eu acredito que o deputado na época É do hino. É do hino Isso. Brito, exatamente. Com Mas, Everaldo, vamos à nossa entrevista propriamente dita, né? Porque dentro do contexto. Eu fiquei sabendo que essa exposição é a 6ª edição, É sexta edição. que é a exposição Boi Maracatu, mantendo a tradição, quer Nasce dizer, um astro. né? E nasce um astro. O Nasce o Astro é a versão, eu queria que você explicasse exatamente isso. E antes de explicar isso, explicasse também o contexto, tá certo? Como surgiu, né? Como foi a ideia, como surgiu, essas 6 edições, as dificuldades que você teve, né? Para chegar a essa coisa magnífica que tem hoje. Sim, Né? obrigado. Né? Então, explique aí para o nosso telespectador. Então, são toda informação. Eu queria falar muito daquilo que o senhor falou lá atrás, e depois eu vou falar no processo das coisas, que é justamente esse agradecimento mesmo ao protagonismo nisso. Porque muitas vezes a gente está muito ligado ao nosso trabalho, digamos, se eu tinha uma função, se eu tinha uma missão, é aquela missão justamente de pensar na arte, no turismo e diversas outras coisas que cabem dentro do município no período que o senhor estava ali naquela cadeira. E eu fiquei muito feliz porque, assim, porque para outras pessoas politicamente contrárias ou a favor, eles tinham uma visão, mas eles não sabiam da proporção que o senhor estava fazendo ali, por mais que fosse um momento. Mas aquilo ali, como o senhor disse, graças a ele, nesse sentido, eu pensei também graças a tudo, né? Aquele momento, aquele convite feito para estar no Carnaval de Arco Verde, é o que dá acesso hoje. Acho que eu não podia nem começar a enviesar sem falar disso, que era justamente porque a gente precisava daquele espaço. Nós precisávamos, a gente vinha de novo, eu falo do não, eu deixo claro assim, o não. Por que nós viemos do não? Porque tudo que fazíamos não prestava. Parecia que tudo que eu fosse botar a mão e os meninos da minha comunidade fossem botar a mão era ruim. Então, quando o senhor chama a gente para ir para aquele cenário, eu voltei com esses meninos que estavam comigo na época e foi uma festa. Eles disseram, nós vamos aparecer. Me perdoe se eu me emocionar no meio dessa estrada, porque tem coisas que eu não estou criando, são coisas do coração, foram coisas reais. E eu estou aqui hoje para contar isso e para viver isso em diversas histórias. Para a gente fazer uma exposição, depois de esse processo, nós crescemos bastante. Eu digo nós porque eu não fui só. Tem que ter uma equipe para alguém crescer, né? Ela não vai sozinha, você não vai só. Que é justamente eu chegar em um momento que eu consegui, inclusive o senhor somou muito com isso, que na época da Estação da Cultura, era conseguir que aquele lugar fosse um polo de cultura, um polo junino, o polo de cultura já era. E aí eu disse, ótimo, eu fiquei feliz porque quando a gente tentou na época daquele governo que conseguíssemos aquele espaço para que a gente pudesse lá, era pensando em que todos aqueles artistas protagonizassem aquele processo. E tem problema aqui eles verem para ali? Não, pode deixar. Então a ideia era protagonizar aquilo ali. E eu estava entendendo que o máximo que a gente podia fazer era conseguir aquele polo. E aquele polo foi possível. Nós conseguimos o polo. O polo junino, inclusive foi estreado lá, fez palhoça e tudo mais. Fez palhoça e ficou maravilhoso. Numa sequência daquilo ali, aconteceu uma coisa, que foi a pandemia. Isso, 2020. Isso. 2021. Quando aconteceu a pandemia, já estava acontecendo já o São João. Próximo São João. Porque tudo foi inativo, tudo parou. E nós não estávamos sendo chamados para participar do polo, que eu fui responsável, junto com a Amanda também, Amanda Oliveira, o senhor, que estava somando, não, isso é importante, esse polo é importante, e o senhor até pensou, vamos colocar o nome dele, Folia dos Bois. Qual é a Folia dos Bois? Ele não tinha que ser a linguagem apenas dos bois. Eram similares. Quem são similares? Todos aqueles que acompanham o universo do místico do Bumba Meu Boi. Então o teatro, a dança, o circo, a música e todos os outros competem ali, naquela estação da cultura. Então a gente não conseguiu fazer com que o boi maracatu, já depois da pandemia,
Depois não acreditamos nela, né? Nunca saímos dela. Nunca. Então, já quando foi flexibilizando, então o polo foi reativado e nós não fomos convidados. Então, eu me senti mal, porque eu lutei para ele existir. E eu fui tirado de lá. Sou testemunha disso. E ele não foi, eu não fui tirado. Eu falar essa palavra parece muito eu. O boi foi arrancado dali. Ele foi tirado assim, sabe, a força. A gente não conseguia fazer nada. Mudaram totalmente a estrutura organizacional do polo, nos exilando. Sem a neveira. E ele não podia nem chorar, porque eu não estava nem como gestor mais. Até como gestor fui eliminado. Então, o que acontece nisso, só para entender por que a gente fez essa exposição dessa história. Correto, fica à vontade. Não tinha nem como eu fazer, subjetivar, não, eu tenho que medir nomes, mas a história não, a história é completa. E aí a gente sofreu muitas retaliações para isso chegar. E eu disse, sabe de uma coisa? Não temos apresentação no São João, não temos apresentação na comunidade e nem podemos fazer apresentação aqui dentro da estação. Não que não pudesse, eu podia ser ousado novamente e dizer, vou fazer. Porque os turistas vinham para nos ver. Então, o SESC ligava, outras entidades ligavam e diziam, vocês estão fazendo o que aí? A gente queria levar o pessoal para assistir uma apresentação do boi. Isso. E eu dizia, como se a gente não pode fazer nada? E se a gente for fazer uma apresentação do boi aqui, na verdade, toda vez que a gente vestisse a fantasia, organizasse o pessoal todo para isso, como era que a gente ia apresentar sem um custo? Sem um pagamento pelo menos do sabão para limpar a roupa que sujássemos no período chuvoso, enfim. Milhões de coisas que quem lida com isso sabe o que eu estou falando. Que não é só ir apresentar, existe toda uma bateria, né, de carga energética, religiosa, social, que cabe muito mais do que isso uma apresentação. E aí eu disse, vamos fazer uma exposição. Vamos expor o que a gente sabe, já que a gente não pode apresentar, não é que não deixam abarrando a gente, mas impedindo. O senhor sabe como é isso, todo mundo sabe como é isso. Quando eu não quero que você apresente, eu tenho poder, então eu tenho formas de fazer com que você não faça. Então foi nesse sentido aí. O que houve nessa história foi, a gente começou a imprimir alguns folhetos que identificassem, digamos, essa imagem. Nós não tínhamos ela na época. Então eu colocaria isso aqui, um papel, ou uma cartolina, ou a gente fazia uma colagem e fazia aquilo de quadro em uma armação que a gente tinha de serigrafia. A gente colocava lá o quadro, a imagem, e pegava um refletor apenas, bem grande, emprestado, e a gente colocava a imagem direcionada para todas as imagens, para que todo mundo pudesse chegar e encontrar tudo. E aí eu não tinha como o teto da estação, do galpão onde a gente atua ainda hoje é ponto de cultura da Liga Cultural dos Bois. Exatamente. Ele é também, você esqueceu de colocar, ou não gosta de... É uma pessoa simples, humilde, né? Não disse para nós aqui, então eu estou colocando, Everalda, presidente da Liga Cultural dos Bois, cursos e similares. Arco Verde região. Também que é uma nova, foi uma nova fase, né? Uma nova fase. A criação do Carnaval Folia dos Bois em 2001, a entrada de vocês em 2004, Sim. Depois a profissionalização com a criação da Liga, né? Da Liga. Qual foi o ano da... Ela está em 2011. Que ela já veio depois da necessidade da gente precisar da documentação para ter que representar o carnaval. Mas aí, nesse caso, surgiu então a exposição a partir daí. Né? Dessa 2021, no caso. Exatamente. Não, 2021 não. Nós estamos em 2025, tem a edição, foi 2019. Porque... Essa é a sexta edição. Isso, começamos no período da... Eu estive em 2021 visitando uma das exposições já muito bem organizada, estruturada. Estava lá mas estava muito bonita já, inclusive na época, essa minha página, Alberto Turismo Arco Verde, já existia, tanto no Facebook como no Instagram. Sim. E eu fui lá, fiz uma reportagem. Não foi mágico, quando o senhor chegou e eu tentando mostrar mil coisas e não tinha tempo para tudo. Mas estava muito interessante na época já. Né? Não, e bem pequenininha assim, e tímida para essa colocação. Sim. Aqui hoje é uma coisa totalmente diferente. Me diga uma coisa, com relação à exposição, como é? Eu vejo que aqui está muito bem organizado, está muito bem estruturado, organizado.
como é que você faz essa logística? Como é que você imagina essa exposição aqui como é que você chamaria isso aqui? Alegorias? São alegorias. Né? Isso. E os quadros todos. Está muito bem organizado. Então, isso teria que ter, na verdade, que a gente não chama de consultoria, curadoria. Uma curadoria. Sim. Né? E aqui está um trabalho de curadoria. Isso a gente observa uma coisa muito bem feita. Então, como é essa logística? E do contexto dessa logística, como é que você também faz o planejamento para exposição e visitação? Tá. A curadoria foi feita por mim, porque como era um sonho, eu tinha que realizá-lo, então eu precisava estar com as mãos em cima de tudo isso, o roteiro das ações, tudo que foi proposto, as imagens, quais imagens estariam aqui presentes, tudo foi feito por mim. É lógico que eu chamei outras pessoas que pudessem, na verdade, dar uma assessoria, né? Porque de repente eu podia fazer alguma coisa que fosse fora do padrão, mas eu estava tecnicamente certo do que eu estava pensando. Então, o que acontece? A entrada desse espaço já conta uma história. Toda a exposição, baseada no tempo que eu vim me profissionalizando intensamente nas artes visuais, justamente porque eu sempre digo, a favela venceu, porque a gente precisa entender que não é só o povo na rua batendo, né? Ele tem história para bater. E como é que eu conto essa história? Através dessa história que eu estava falando de vamos fazer, já que não podemos fazer o carnaval, o São João, nós podemos mostrar aos turistas durante o processo longínquo de tempo de festa de Arco Verde sobre a exposição e sobre o que é isso aqui. E foi fabuloso, vem sendo fabuloso. Então a história é contada de cada quadro. Cada quadro é contado uma história de onde foi traçada esse imaginário real, né, da nossa existência. As figuras centrais, elas foram pensadas justamente nos personagens principais da trama, que poderiam ter sido outros também, variante ao tema que foi escolhido. Como nasce um astro, então todo mundo tem que entender onde é o fio condutor disso tudo. O nascer de um astro vem justamente de renovação. Ele é sempre um astro. O nascer de um astro, mas mantendo a tradição. Mantendo, né? Sempre tem um equilíbrio. Porque existe, claro, a carnavalização, vem a espetacularização também, coisas que fazem com que percam a essência. Tira-se pelas quadrilhas juninas hoje, elas são fabulosas, elas são quadrilhas estilizadas. Mas não existia. Elas passaram a ganhar uma proporção depois que nasceu da quadrilha original, né, da popular. Então elas começaram a tradicional. E elas começaram a ter outra conotação. Os bois também começaram a ter coisas similares. Não estou aqui. Essa exposição é um reflexo disso, não é só a exposição de um boi, é do boi em seu repertório. Ela vem circulando e aí ela vem contando a história à medida que nasceu o produto em sequência. O que é que ele pariu? Né? O que é que ele pariu na sequência? Interessante aqui, o senhor vai ver aqui, tem uma foto, inclusive, que o senhor lembra da quadrilha junina em Pernas de Pau, que é a Mulambentes. Sim, a Mulambentes é do início do São João de Arco Verde. Exato. Já a partir de 97, 98, exatamente. Já os mulambempos já faziam parte ali, até contando, a quadrilha junina. Ele era romance sertanejo. Romance sertanejo. Né? O mulambempo vem nesse rastro. Remanescente. As sobras daquele período eles nasceram. E esse ano ele não está no São João de Arco Verde, que pena. Não está. Nós estamos trazendo essa quadrilha para o Encontro de Bois, que é um projeto que tem da Liga Cultural dos Bois, e a gente colocou que é bois, ursas e similares, então tem uma similaridade, como eu disse. O circo está muito presente, a dança junina, né, o folclore necessário desse período, e também, junto com o boi, está brincando aqui nessa mas aí história. Eu vi uma coisa que cria aqui uma reflexão. Se você não está no carnaval, e nós não vamos nem entrar, se você quiser, fique à vontade para falar, mas se você não está com, esse ano não há os bois estão no São João de Arco Verde, os bois, de certa forma, tem alguns, né? Mas
como é para fazer, então, para que você possa fazer esse trabalho, atender essa demanda da comunidade Sim. e da cidade como um todo, como é que você faz a sua captação de recursos para isso? A nível, digamos, estadual, nacional, e se você tem parceria também a nível local? Certo. Prefeitura, empresas privadas. Conta um pouco aí de uma coisa que interessa muito ao público saber. Isso tem um custo. Então, é um trabalho bonito. Tem fotos aqui que a gente imagina, olhando assim, é uma foto ali à minha esquerda, que eu, a princípio, pensei que fosse uma tela. Sim, aparenta, né? Aparenta ser uma tela. E uma tela muito bem pintada. Sim. Mas a gente chega a ver que é uma foto. Então é uma coisa fantástica, né? Então merece. Então como é essa que se dá essa captação? E falando sobre isso aí... Tem um projeto, né? Tem sim um projeto. É necessário falar sobre ele também. O senhor tem noção sobre essa tela aí e sobre a outra, a fotografia é inexplicável, né? Olhar através do olho de alguém que está vendo algo e a tecnologia expande isso é fabuloso, né? Deixa a gente com água na boca de ver tanta coisa bela através dessa linguagem artística potente do audiovisual, do visual, né? Então, o que acontece? Para essa exposição acontecer, eu precisei passar por todo aquele perrengue que eu falei lá atrás, e aí eu disse, eu vou tentar com o Fundo Pernambucano de Cultura. Eu vou pedir, vou saber se eles aceitam essa possibilidade. É o famoso Fundo Cultura. E esse fundo, ele, no primeiro momento, a gente não conseguiu, por incrível que pareça, a tempo do horário, porque tem um horário para enviar o projeto, a gente não conseguiu enviar. Nós não conseguimos enviar, estava lindo, tecnicamente pensada, a exposição tecnicamente estudada, eu fiquei muito feliz, vai ser importante, vai ser bom. E a gente não conseguiu enviar, deixamos para o ano seguinte. Aí no ano seguinte a gente conseguiu enviar. Então, quer dizer, perdeu aquele ano, perdeu um ano depois, porque quando você recebe o resultado, você só recebe o recurso um ano depois, quase. E foi aprovado. A gente quase infarta. Porque eu disse, meu Deus, e agora? Agora a gente pode pegar esse dinheiro e mostrar para as pessoas como é que a gente produz aqui, o que é, para onde vai. Porque esse dinheiro ele não vem só para a estrutura espacial, ele vem para uma gana de profissionais, vem para Libras, vem para audiodescrição, vem para o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, vem para o pessoal... Ou seja, é cultura gerando emprego e renda. Exatamente. E basicamente dentro da sua comunidade. E que é o foco. Eu preciso que seja aqui, né? Todo mundo está procurando, não que seja ruim o SESC é propaganda de muita coisa, inclusive eu fui mediar diversas exposições lá, foi maravilhoso. Mas assim, o SESC é uma grande empresa potente, mas as outras empresas como nós, também somos empresas, temos nossas qualidades e precisamos mostrar isso para a comunidade, entender que o protagonismo está aqui e que a gente puxe a dona de casa que nunca foi numa exposição, que a gente puxe o cadeirante que não pode descer ou alguém que não possa vir ou descer para uma exposição, porque a escola é muito, muito presente nas escolas. E também é um fluxo também nas escolas, mas a gente está procurando mais as pessoas invisíveis, né? As que acham que não podem entrar ali, né? Em lugares que não tem, há uma exposição na rua, você está passando, todo mundo passa ali. Mas quando a gente está num lugar como o nosso, que é a nossa casa, onde todo mundo pode vir todos os dias, não tem coisa melhor. É respeitoso. E faz com que a arte esteja na casa dessas pessoas. Que elas não consigam ver só mesmo o boi brincando na rua, a quadrilha brincando na rua, o urso na rua, que eles consigam ver onde é que eles estão e que história eles fizeram para isso acontecer, né? Colaboraram. É importante quando a gente entrevista Everaldo e nesse contexto todo que ele está falando, porque isso também é uma aula de cidadania. Né? E aí a gente vê que você faz isso com alma, né? Você coloca toda a sua vontade, então você está dedicando sua vida a esse trabalho, né? Então, para quem viu lá atrás, né, há tantos anos atrás, 2004, faz muito tempo, você ali, para ganhar um dinheirinho, né? Fazendo propaganda de um bingo, fazendo um palhacinho, e tal. E hoje ver você com esse trabalho, realmente a gente,
eu que conheço toda essa trajetória, eu fico bastante, não digo nem feliz, mas eu me sinto lisonjeado, né? Eu me sinto também, de uma certa forma, contemplado, porque para mim, que era gestor de turismo na época, e fiquei muito tempo, até 2020, como gestor de turismo, e a partir de 2021 também trabalhando nessa área como consultoria, então a gente fica feliz em ver que essa história, ela começou, teve começo, meio e está longe de ter fim. Está muito longe, porque a gente vê um trabalho desse, é um trabalho muito bonito. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, não apenas em meu nome, da minha página, do meu programa Café com Turismo, que a gente está tomando aqui um cafezinho. Sim, inclusive eu pedi para trazer. Mas aí o café, que eu traga mais não café. Se preocupe. Esse que foi servido aqui, já dá para a gente fazer um brindezinho aqui. Isso. Fazer um brindezinho. Já que eu deixar a garrafa aqui, ele vai tomando. Exatamente. Mas esse... Está tão docinho, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá tão bom que nem precisa de açúcar, né? Mas a gente está chegando à parte final do nosso programa, né? Ele é apresentado aqui na TV LW, através do YouTube, como vocês estão assistindo, mas ele tem até um engajamento maior nos recortes que nós vamos fazer a partir do dia seguinte à exposição. Portanto, a partir de amanhã já teremos recortes nas redes, principalmente no Instagram da TV LW, e esses recortes chegam a ter milhares de visualizações. Então isso é muito importante. E já que a gente está falando em milhares, né, a gente já aproveita para que você faça um convite especial, para que as pessoas possam ouvir, dando assim um roteiro. Eu aqui me identifico muito com essa região, esse galpão belíssimo de arte, né? Fica aqui na Boa Vista, fica próximo aqui ao Parque Verde Urbano. Mas eu passo a palavra para você, Everaldo, para que você possa fazer as suas considerações finais, e dentro dessas considerações finais você possa fazer um convite especial para que o público possa vir visitar e dizer até quando a exposição vai ficar, mas dê aí um roteiro para que as pessoas possam vir até aqui. Perfeito. Então, eu agradeço de coração por esse momento, por esse protagonismo hoje. Eu agradeço demais. Como o senhor Alberto vem falando, você faz com a alma, né? É sobre a alma, é sobre a ânima, né? Sobre essa ânima, que faz com que eu possa convidá-los com essa mesma intensidade para esse lugar que é acolhido pela comunidade, mas é acolhido por mim, no sentido maior da expressão, que estejam, na verdade, com... muitas vezes eu digo assim, não está fazendo nada não, vem cá, vem dar uma olhadinha no que a gente vem propondo para vocês. Né? Esse costume de abraçar, que é o costume do boi. Normalmente, o abraço festivo da gente é justamente com a música, com o teatro, com o circo, e com as expressões que são dessas artes visuais. Vem ver essa história que a gente conta, vem nos conhecer, vem entender quantas e quantas vezes nós somos necessários nesse cenário. Vem entender. E não é difícil nos achar. Quem vem do lado de Recife vai entrar, tem duas entradas. Você vai entrar à sua direita, quando você descer, vai passar pela Coab 1, que é o primeiro lugar, você vai encontrar uma quadra, e a UPA. Em sequência da UPA, você pode descer um pouco mais e entra à sua direita. Aqui nessa região, é a região você vai ver a Rede de Lojas Paraíba, não tem erro. Vai ver um prédio bem colorido, bem animado, que é justamente a casa onde a gente está trazendo todas as informações do arco-íris. Né? Eu pensei em deixar, inclusive, um signo parecido lá fora, mas tudo isso significa e ressignifica quem somos também. Quando você vem de lá, né, do centro da cidade, você vai pegar a avenida principal, né, agora está bem interditada por conta dos palcos, mas não tem erro,
e você vai justamente chegar num posto, né, um posto de combustível aqui bem próximo do... É a Avenida Conselheiro João Alfredo. João Vem Alfredo. pela parte baixa, né? Isso, essa é quando vem de lá pega João Alfredo. Também. De baixo, E né, a parte baixa da João Alfredo. da né? João Alfredo, que é justamente a avenida principal. Não tem erro, cabe no mesmo lugar da entrada da rede de lojas Paraíba, que eu já estou divulgando, né? Isso, está divulgado aí. Mas não tem problema, é uma parceira da TV, não tem problema. Tá ótimo. Inclusive são daqui, são de casa, já conhece todo mundo. Quando chegar aqui, não se preocupe. Os dias de visitação está sendo, na verdade, começamos anteontem, abrimos a exposição anteontem, dia 14, e vamos até o dia 20 de agosto. Na verdade, possivelmente até dia 28, porque a gente queria finalizar no folclore, né? No período folclórico. Mas os horários são de segunda a sexta, de 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17. Podendo se estender esses horários caso haja alguma visitação extra desses horários. Mas aí, inclusive, esses horários são os convenientes para a gente poder, na verdade, poder atender ela todos. Parceria com escolas, com grupos de turistas e tal, já tem alguma coisa? Tem. Eu quero, na verdade, aproveitar da parceria, né, para agradecer ao Fucultura, né? O Fucultura foi responsável com isso, né, que acreditou nessa ideia, e o governo do estado, né, que apoiou e apoia veementemente nossos trabalhos. São os parceiros que nós temos, assim, os mais fortes do governo do estado. O município ainda não está muito próximo 100%, mas só o fato de parabenizar já vale muito, né? Dizer, boa iniciativa de vocês, continuem. Então a gente vai continuar. Mas está ainda a mesma coisa. Não temos as parcerias das escolas e das outras instituições, nós estamos conseguindo no processo porque temos uma agenda. Então, essa semana, qual escola atenderemos ou quais escolas? Porque vai muito entre os horários de dia dos alunos para a gente não perder esse fio condutor, né? Justamente no período didático e de provas que estão em atividade na escola, mas parceiros mesmo, só os financiadores e os outros que vão chegando aqui, nós vamos construindo essa relação juntos. Perfeito. Então, nós queremos, nesse encerramento, nós reafirmamos aqui e, em cima do convite que Everaldo fez, queremos endossar esse convite, Everaldo. Realmente a exposição merece a presença que vocês assistem. É a 6ª edição no caso, a exposição Boi Maracatu, né? A versão desse ano nasce um astro, mas mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Então isso é muito importante. E o programa, então, nós encerramos mais essa edição do programa, Café com Turismo, no contexto do nosso Turismo em Pauta. O programa é uma produção da TV LW e em parceria com a nossa página no Instagram, @Alberto Turismo Arco Verde, tá lá, é só você curtir e também, se possível, nos adicionar, Sim, tá certo? sim. E a direção do programa é de Zilma Maciel. Muito obrigado, até a próxima edição. Prontinho. Pronto. É isso. E ainda Dá um tomamos café café. agora aqui. Não precisa de café não, tá brincando. E na hora porque você- a gente toma o café, tá? Mas é bom quando não é gravado, porque a Zilma faz a edição. Sim, sim. Então tem coisas que ela corta. Não é o que é necessário, né? Tal, E ela é editora.